Me chamo Pauline e sirvo no Philadelphia Kids desde março. Oi, o meu nome é Gustavo, eu sirvo no louvor, na comunicação dos teens e na transmissão. Meu nome é Heloísa, eu sirvo no Ministério das Mulheres. Meu nome é Victor e eu sirvo no Ministério da Livraria, no Conseme e nos Juniores. Meu nome é Lara e eu sirvo no LAF e no Philadelphia Kids. Em 2022, descobrimos o diagnóstico de TEA do meu filho, Pedro, que na época ele tinha 2 anos e 3 meses. No momento foi bastante difícil, foi bem impactante. Ninguém está preparado para ter uma notícia dessas, né? E a gente vinha frequentando a igreja já, mas não assim com tanta frequência. Então, a partir daquele momento, eu e meu marido, a gente decidiu de que o caminho ia ser difícil, mas com Deus a gente conseguiria trilhar o caminho com mais facilidade. Eu, antes de servir, reclamava bastante do louvor, às vezes, por exemplo, da transmissão também, que assistia um erro ou outro e me incomodava, assim. Só que houve uma oportunidade de eu participar do teens, no momento de louvor, e eu acabei aceitando. E mal sabia eu que isso ia me levar para mais ministérios. Quando eu comecei a participar, isso trouxe uma vontade de servir e abriu os meus olhos, que enquanto eu estava reclamando, tinha diversas pessoas que estavam gastando seu tempo e estudando para diversas outras pessoas conhecerem o amor de Jesus. Eu comecei a servir pela dor. Uns anos atrás, não muitos, eu tive um câncer e eu fui curada. Eu orei a Deus, né? Eu pedi para Ele, se Ele quisesse me salvar, que eu ficaria muito grata, mas é que Ele que sabia. Fosse feita a vontade dele, mas que eu não gostaria de morrer, que eu ainda teria muitas coisas para fazer. Eu virei membro em 2019, mas eu não entrei em nenhum ministério porque logo depois veio a pandemia. Mas assim que a pandemia se encerrou, eu comecei a servir na livraria Convite, mas depois de uns 6, 7 meses eu tive que me afastar por motivos pessoais e eu já estava mais ou menos um pouco mais de um ano sem ministério, e o Espírito Santo começou a me incomodar no sentido de que eu precisava voltar a servir, de que como aquilo era importante, eu ia nos cultos e sempre quando falavam sobre servir aquilo me incomodava, só que eu tinha muita dúvida em qual ministério entrar, porque eu via que todos os ministérios tinham aquela necessidade de pessoas, então eu tinha muita dúvida, tipo, em qual ministério eu vou entrar. Como eu nasci em um lar cristão, eu sempre frequentei a igreja, só que eu nunca me senti realmente acolhida, ou não tinha aula para as crianças, ou não parecia que os professores realmente queriam estar ali, servindo. E quando eu fiz 6 anos, eu vim pela primeira vez na IBFC. E quando eu descobri que tinha o Geração Futuro, que hoje em dia é chamado Philadelphia Kids, eu já fiquei muito animada, por causa que ia ter aula para as crianças, eu ia ter uma atividade e ia estar com outras crianças juntas. E quando eu fui na aula, eu achei uma aula boa, mas normal. Mas no final, o que me tocou de verdade foi quando a professora disse que me esperava no próximo domingo. E foi naquele momento que eu pensei, elas realmente me querem aqui, eu realmente importo nessa igreja. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no carro foi falar para os meus pais, nossa, a gente precisa voltar aqui, porque a professora pediu, ela falou que me esperava no próximo domingo, então eu quero muito participar. Através do meu testemunho, eu entendi que eu posso alcançar outras pessoas que não conhecem a Jesus ou que não sabem que Ele pode transformar a vida de qualquer um. Ele pode mudar o diagnóstico de qualquer um. E nada melhor do que o Ministério da Mulher para eu poder fazer isso, não é? Eu poder ajudar outras pessoas através do que aconteceu comigo e para elas acreditarem que existe um Deus maior que pode mudar a vida da morte para a vida. Quando iniciamos a classe de membresia, então fomos bem acolhidos por todos e o Pedro sempre foi acolhido em todas as turminhas que ele esteve presente, né? E a evolução dele era vista, né, a cada dia, né? Ele iniciou as terapias e tudo, ele era uma criança que não verbalizava nem se comunicava muito bem, hoje ele se comunica muito bem, verbaliza bastante também. E aí surgiu a vontade de servir, né? Porque eu percebi que eu podia contribuir com outras crianças também. E hoje eu sirvo no berçário 1.
E quando eu faço isso, eu vejo que é uma maneira de agradecer a Ele pelo que Ele fez por mim, né? Pelo jeito que Ele mudou a minha vida, dentro de casa, também fora, e no meu relacionamento com Ele. E aí, num dia desses que o Espírito Santo estava me incomodando bastante sobre eu voltar a servir, eu orei, fiz uma oração mais rápida, mas realmente sincera, assim, de que o Senhor me esclarecesse e me desse uma direção para qual ministério Ele queria que eu servisse. E não deu nem 15 minutos e o líder da livraria ele me mandou uma mensagem pelo meu número. E quando eu fui ver, era que ele estava montando as escalas, que a livraria ia voltar após a enchente. E que ele estava contando comigo. E eu nem tinha mandado mensagem para ele, nem tinha comunicado que eu ia voltar a servir. Então eu senti muito uma direção de que era para eu voltar a servir, sabe? E desde então, desde após a enchente, voltei a servir na livraria. E logo que eu descobri que eu poderia servir no Philadelphia Kids, que na época era Geração Futuro, eu fiquei super empolgada e logo depois do meu batismo, em 2023, eu comecei a servir nesse ministério. Eu tinha um problema de circulação nas pernas e num pré-culto eu pedi para Deus que Deus me desse, né, a capacidade de servir de corpo e coração, mesmo na dificuldade, né, em que eu me encontrava de ter fortes dores, né, e eu sabia que seria difícil, né. Eu me disponibilizei, né? Eu me coloquei disponível a servir. E naquele momento eu não pedi a cura para Deus. Eu pedi só que Ele me desse forças, que Ele estivesse ali comigo, que eu não sentisse dor. Eu só queria estar ali de corpo e coração, como eu falo. E Ele me deu a cura completa. Então foi muito bom isso, porque Ele me deu muito mais do que eu pedi. Eu pedi só a disposição para aquele momento, para aquela 1h30 que a gente fica com as crianças, né? E Ele me deu a cura completa. Eu percebi que antes eu era um crente dos 3 S's, salvo, sentado e satisfeito. Agora eu vejo que eu preciso ser um crente de um S só, que é o crente servo, que busca ser cada vez mais parecido com Jesus e servir os outros, não ser servido. Eu vejo assim que servindo é uma forma de eu espalhar o que Jesus fez e o que Ele está fazendo. E servindo, eu estou vendo isso todos os dias. E isso é fantástico, não é? Eu aprendo e posso passar para as pessoas também isso através do que eu estou aprendendo aqui na igreja. E desde que eu voltei a servir no ministério, eu vejo a mão de Deus naquele lugar, sobre que eu vejo as pessoas comprando essas primeiras Bíblias. Eu vejo pessoas sendo impactadas por um livro. Eu vejo pessoas que compram, às vezes, um livro para presentear alguém que ainda não conhece a Cristo. E é um privilégio poder servir nesse ministério. Nesse 1 ano, desde que eu voltei, o Senhor tem aberto meus olhos sobre a questão da importância de estar servindo num ministério onde todo o lucro é revertido para os nossos missionários que estão pelo mundo espalhando a mensagem de Deus. E por conta disso, eu entrei também no Ministério do Consemi para ajudar a proclamar mais a mensagem de Deus pelo mundo. E hoje eu vejo que o Philadelphia Kids é um lugar onde a gente pode espalhar a palavra de Jesus para as crianças ao mesmo tempo que a gente acolhe elas, assim como eu fui acolhida quando eu era mais nova. E agora eu também procuro espalhar o amor de Jesus dessa mesma forma.